Flávio, vamos falar de Corinthians e São Paulo, aproveitando essa reta de chegada do programa. Corinthians e São Paulo, jogaço de domingo, clássico, casa cheia. Queremos ouvi-lo. Flávio Prado. Corinthians foi sensacional na quarta-feira, o São Paulo cumpriu a obrigação ontem, os amigos que fizeram o jogo disseram, talvez 2-0 tenha sido exagerado, mas não a vitória foi merecida. O São Paulo precisava ganhar o jogo para ter moral. É claro que, teoricamente, o São Paulo tem ganhado vitória. Mas se dá uma tropeçada, engrossava. Chegava mal na Arena de Itaquera. O Corinthians é favorito. O Corinthians hoje é favorito contra qualquer time. É o time mais ajustado do futebol brasileiro. Opa, São Paulo, alguém começou a pensar São Paulo não ganhou ainda lá na Arena, mas empatou as duas últimas. Ou seja, tá chegando perto de conseguir alguma coisa importante. Acredito mais no Corinthians, mas acho que o jogo vai ser pau a pau. Não vai ser a diferença do futebol que a gente tem visto dos dois times, com o Corinthians muito superior. É jogo pau a pau por causa do tamanho e da importância do jogo, e o Rogério deve criar uma estratégia de esperar um pouquinho, o que sempre é ruim pro Corinthians. Prepeta, Corinthians e São Paulo, queremos ouvi-lo. Bom, né? Os dois vêm de vitórias aí do meio de semana, né? O São Paulo ganhando do Vitória, o Corinthians goleando o Vasco por 5-2 no Rio de Janeiro. Eu sempre aponto assim, ó, os 4 grandes de São Paulo e mais o Cruzeiro, pra mim o título fica com esses aí. Cruzeiro? Cruzeiro. Do Cruzeiro. O Cruzeiro. Aí fala, o São Paulo, o favorito é o Flamengo, pô, não vai. E o Atlético Mineiro, o São Paulo ali é quietinho. Fluminense. Também não vai. Não vai, né? Não vai. Pra mim o título, pode ir pra Libertadores, mas falando título. Título não. Tem que pensar em título. O título ainda aí, o Palmeiras pode se recuperar, o Santos aí ganhou no meio de semana, o Corinthians ganhou, São Paulo ganhou, e tem tudo pra tá lotado domingo lá em Itaquera, no Itaquerão. Né? O São Paulo nunca ganhou lá, mas vem motivado de uma vitória de 2-0. Se jogou bem ou jogou mal o São Paulo, não interessa, somou pontos, que ninguém vem jogando no fino da bola. O Corinthians ganhou de 5-2, quem viu o resultado parece que, pô, o Corinthians bombardeou o Vasco, foi um jogo duríssimo. Mas o Corinthians... Foi um jogo duríssimo, Foi um jogo duríssimo pro Corinthians. Agora que, às vezes o resultado de 5... É que a defesa do Vasco... a defesa do Breno e o Paulão lá, que é até meu conterrâneo, pô, até eu se botar o Espímpolo na frente lá e o Fausto, e eu vindo no de meia, que nem a gente joga no time da PAN. Aí é caixa, é moleza. Nilson, queremos ouvir. Diga, Nilson. É o seguinte, estava eu ontem na Castelo Branco, estava vindo aqui para a capital Bandeirantes. Aliás, tinha um locutor que falava isso, capital Bandeirantes. Estava eu vindo para a capital Bandeirantes ouvindo o José Manuel de Barros. Entendeu? E aí o São Paulo marca 1-0. Falei, agora vai. Aí tomou um sufoco. E a bola não é. Diz que teve um gol lá que o cara falou mão do cara, mas tão desconfiado que foi legal. Houve o toque. Houve o toque. Muito bem. Mas não jogou nada. O time de São Paulo jogou bolinha pequena. Eu ouvi a transmissão inteirinha vindo de Sorocaba para São Paulo. E o Corinthians é amplo favorito para vencer o jogo. Qualquer outro resultado será uma grande. Não chora, Corinthians. Não chora que domingo o Corinthians vai somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não tem condição de ganhar do Corinthians hoje. Isso é uma coisa tão clara, tão evidente, entendeu? Não tem condição de ganhar do Corinthians hoje. Não dá. Falta muita coisa ainda para esse time do São Paulo. Eu gostei da contratação do Michael Suel. Ele não teve uma passagem assim de grande destaque pelo Palmeiras, mas esse rapaz evoluiu. O futebol do tempo passou, polimento, sabe como é que é? Aí o futebol do Michael Suel evoluiu. Gostei dessa contratação, mas é pouco ainda. Então, se eu tiver que dar um palpite, 2-0 com gol do Jô. O Jô marca, hein? O Jô vai fazer um golzinho. 2-0 com o gol do Jô. Márcio, pra você, Corinthians e São Paulo, a torcida do São Paulo já comemora. Fica, meu caro Márcio Espímpolo, tá escalado o time? Não, jogou ontem, não sabe nem quem. Não. Ele vai ver quem. O Thiago Mendes tá baleado, não sabe se o. Thiago Mendes não vai mesmo? Perdeu vai onde? Marca pro exterior? Não, o São Paulo quer mais dinheiro, né? Por esses 7 milhões aí não vai. São Paulo renovou o contrato dele agora até 2021, né? Então, por essa grana não vai. Não sabe se o Michael Suel vai sair jogando, se não vai. O Rogério Ceni vai esconder até onde pode.
São Paulo jogou ontem à noite e hoje então, Vanderlei, ele vai começar a preparar o time para esse jogo, né? Bruno na lateral, se ele vai reforçar um pouco mais, vai continuar com os 3 zagueiros, eu acho que sim. Acho que ele vai continuar com esses... O reforço é o Bruno, isso? Não, jogou ontem já, né? Não, eu sei, mas eu acho que ele vai continuar com esse esquema. Então. Eu acho que... Não acertou um cruzamento. Então, eu acho que Thiago Mendes voltando, aí ele muda um pouco essas peças no time. Se o Thiago Mendes não voltar, ele faz mais de uma função, o Thiago Mendes, né? Aí se desenha mais ou menos o mesmo time que jogou ontem. Pode ser que o Tomás, por ter mudado o jogo, entre Michael Suel no banco de reservas, essa dúvida do Rogério Ceni pro clássico de domingo. Maxwell sai jogando. Acho que... Meu filho Meu filho desse. Que o São Paulo não ganha o jogo. Acho que dá Corinthians. Se eu fosse arriscar, arriscaria 2-1 Corinthians. Fausto, Vanderlei, clássico de domingo. Tem diferença entre essas vitórias aí que o Vampeta colocou no meio de semana. O Corinthians, pra mim, apesar de ter sofrido e o placar foi elástico mesmo em São Januário, o Corinthians tecnicamente e o entrosamento do Corinthians foi bem diferente da vitória do São Paulo. São Paulo mais uma vez venceu sofrendo. Por isso eu acho que vai dar empate. Eu acho que dá empate, mas tem uma diferença de empate 0-0, empate 1-1. Muitos gols. Empate com gols. 2-2. 4 gols. Jogaço. 4 gols. Jogaço. Prepare-se então, Nilson. Essa vitória foi importante pro São Paulo, mas não dá pra comparar o futebol que um time vem jogando com outro. E vai empatar assim mesmo? E o nosso José Manuel? São Paulo está evoluindo, mas precisa fazer alguns acertos importantes. No clássico, alguém tem que conversar. Rogério Ceni, provavelmente, ou o Lugano, que fica ali nos bastidores, que ajuda muito, segundo o Rogério falou ontem, apelando pela renovação de contrato com o Lugano, fazendo um apelo à diretoria do São Paulo para que ele continue. Alguém tem que conversar com o Lucão. Nesse campo aqui, você já se comprometeu. Joga sério, não sai jogando para errar igual errou ontem contra a equipe do Vitória. Foi importante alguns lances, foi bem, mas na hora de sair jogando ele errou, deu uns presentes ali que não podia ter dado. Esse é um dos acertos. Também concordo que o jogo será bastante equilibrado, mas o Corinthians e Grêmio é o que estão jogando melhor nesse momento. Futebol brasileiro é o campeonato de fases. Nesse momento, nessa fase, Corinthians e Grêmio é que estão melhor. 1-0 Corinthians, o famoso 1-0 Corinthians. Já que você citou o Grêmio, os cursos os cursos alegres do professor Renato Gaúcho estão dando resultados. Ele vai fazer negócio de estágio na praia. Atenção, treinadores que querem estagiar com o professor Renato, segunda-feira é praia. E aí, Fred, clássico? Clássico que o Corinthians é favorito, o São Paulo, apesar da vitória, eu não vejo ainda o São Paulo mostrando um futebol que dá confiança ao seu torcedor e dá confiança que o time vai chegar mais longe no campeonato. Já o Corinthians, ao contrário, depois de ser campeão paulista, está tudo indo bem pro time no brasileiro, com uma grande pontuação, acima até de muitos campeonatos de início. O Corinthians vem fazendo um belo início de campeonato brasileiro, então o Corinthians é favorito, acho que vence 2-0. Rapidinho. O clássico, o pessoal está perguntando aqui, agora final de programa, vocês não são postes, dá para parar para pensar. Placar do clássico, Fred Júnior. São Paulo 0, Corinthians 2. Vitória do Corinthians. Corinthians 2-0. 2-0, é na casa do Corinthians. 2-0 pro Corinthians. E o nosso Faz um charme. 2-1. 2-1 para Pra quê, ô tonto? Corinthians, você é louco. Fausto Favara. Eu vou mudar o meu palpite. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Eu sei por quê, mas eu tô achando que é que foi um palpite pra ganhar 5 pontos, mas eu acho que o Corinthians... Eu vou mudar até meu palpite no bolão. 2-1 Corinthians. Não pode mudar, hein? Não pode mudar no bolão. Não pode mudar. Pode, dá um jeito. Dá um jeito, aqui dá um jeito. A gente tem uma conversa. 2-1 para... Denúncia, hein? 2-1 Corinthians. Placar bom esse 2-1. Terminar empatado, vai ser uma choradeira Denúncia, hein? depois. Já disse, Dá um jeito no bolão, denúncia. É porque não empata. 2-0 pro Timão, 2-0. com o gol do Jô. Show. Jô Marca. José Manuel. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Márcio Spímpolo. 2-1 Corinthians. O gol do São Paulo. Não, o Luiz Fabiano não tá mais. Não sei falar com o Luiz Fabiano sempre faz gol. Não, Luiz, ela 2-1. Lá lembrado. Seu Luiz. 2-1 São Paulo. Eu tinha dúvidas. Agora você é tonto, eu tinha Flávio. dúvidas. O coração ele tá dando palpite. Mas Você é tonto. eu tinha dúvida, sinceramente. Era um jogo tão clássico, mas eu vou nesse 2-1 do Fausto. 2-1 é um bom placar. padrão, Bom né? placar. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Todo mundo deu 2-1 Corinthians, eu dei 2-1 São Paulo. É bom que lembrem Eu vou isso, né? lembrar. Claro, sem dúvida.